Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DermaFisiocast. Hoje eu estou aqui com a doutora Juliana Bolt, colega da fisioterapia dermatofuncional, e hoje ela vai contar pra gente um pouco da experiência dela nessa área, com pós-operatório, ela que tem uma técnica aí exclusiva para ser utilizada em reabilitação dos tecidos cicatriciais, que é a mobilização tecidual superficial, que eu tive o prazer de ter esse conhecimento, estar ao lado dela em São Paulo aí uns anos atrás, e que eu uso muito e faz toda a diferença nos nossos tratamentos. Então, Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Aproveitar que ela está em Goiânia para ministrar o curso esse final de semana. E quem não fez, já fica a dica. Faça, porque é maravilhoso. E eu queria conversar com você, gente, contar um pouco da sua história, como que você começou aqui na dermatofuncional, se você sempre quis ir para essa área na fisioterapia ou foi uma reviravolta, algo que você não imaginava. É isso aí. Acho que primeiro aí, uma boa noite para todo mundo, né? E a dermatofuncional, ela aconteceu de uma forma, por acaso, bem revolucionária, dizendo assim, porque eu entrei na faculdade com o objetivo de trabalhar com desportiva, na verdade. Olha só. Então, como eu era atleta de handebol, aí eu queria fazer essa área, pensando em reabilitar de forma mais rápida os atletas, né? E durante a faculdade eu me envolvi com a parte de neuro. E assim que eu me formei, eu informei e tive a oportunidade de trabalhar em UTI. Então, Nossa, assim, nada a ver. Fui migrando. E trabalhei durante 4 anos e meio na parte de UTI. E a dermatofuncional, ela entrou bem por acaso, assim. Uma tia pediu para que eu fizesse o trabalho de drenagem nela, para tratar a celulite dela, e no primeiro momento eu não acreditava na dermatofuncional. Eu até brinco nos cursos aí, que quem formou mais de 15 anos aí atrás, nem existia dermatofuncional, né, como disciplina. E por isso eu não acreditava e não conseguiria vender esse tratamento sem acreditar. Mas acabei fazendo o curso a pedido dessa tia. Falou, faz o curso, eu trato, né? Você me trata, eu pago o curso para você. Então, ótimo. Aí fiz, como eu tinha acabado de formar, então eu fiz o curso meio para ajudá-la, né? Na verdade. E quando fui ver, fui me embolando e gostando, vendo que tinha resultado, comecei a estudar e vi que tinha alguma coisa mais científica do que a gente imaginava. Exato. Lógico que isso já tem aí, brincando, 21 anos de formado eu tô fazendo. E aí, experiência. E aí, quando eu vi a dermatofuncional, ela embolou e eu estava atendendo muito mais dermatofuncional do que a parte de UTI respiratória. E aí, com uma decisão mesmo, eu resolvi atender só a parte de cirurgia plástica. Então, hoje tem 17 anos que eu trabalho somente com cirurgia plástica. E a UTI foi ótima para trazer um conceito diferente também, né? De respiratória, de fisioterapia, saúde. Então, a parte também da cinésio, da neuro, também venho aí acrescentando, agregando. A parte da ortopedia mais ainda. Então, acho que só somou para que a gente trabalhe aí e ensine uma dermatofuncional diferente, de qualidade. E aí, com isso, como eu sempre gostei de terapia manual, aí o meu curso está aí com a mobilização tecidual, né, que é o curso que você fez. Fantástico. E é o curso que eu estou aqui hoje em Goiânia, ensinando aí as fisioterapeutas. É um curso exclusivo para fisioterapeuta, com o objetivo de tratar e prevenir as formações de fibroses. O que a gente acha, foca, né, e sempre traz aqui nos bate-papos, que é muito legal, porque o fisioterapeuta, ele vê o paciente de forma holística, né? É a Ju que teve essa experiência em várias áreas da fisioterapia, agrega e soma valor nos atendimentos, sem dúvida nenhuma, porque a gente sempre brinca que as pacientes, elas não são disfunções específicas, né? Igual na cirurgia plástica, às vezes um paciente faz uma abdominoplastia, tem a aplicatura lá da musculatura do reto abdominal, o padrão respiratório dela muda, inclusive. Exatamente. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, porque você não pensa assim, nossa, eu preciso ir lá e só drenar. Por muitos anos se fez só isso, né? Só a drenagem linfática. E, diferentemente de você, eu também era apaixonada na ortopedia. Você falou do handball, gente, eu joguei handball na época da escola, eu amava. E eu amava a parte de ortopedia e de desportiva.
Só que nesse campo para mulheres, eu lembro que eu notava muita dificuldade de entrar, né? Sempre foi mais do público masculino mesmo. E aí eu acabei indo para dermatofuncional logo que eu formei e nunca mais fiz outra coisa. Não cheguei a migrar para outras áreas, apesar de ser muito apaixonada na ortopedia. Eu lembro que eu fiz Maitland, fiz Mulligan, fiz a crochetagem. E hoje, até esses conceitos eu consigo trazer para a prática da dermatofuncional, da reabilitação, do pós-operatório, pós-parto, e aí vai. Mas, Ju, conta pra gente, você criou esse MTS como, né? Essa técnica, da onde que veio, como que surgiu? Foi assim, na prática? Conta pra gente que tá ali do outro lado também. Então, na verdade, eu comecei a receber muitas mensagens de pacientes pedindo para tratar fibrose, fotos e pessoas desesperadas mesmo. Eu tô entrando em depressão, fiz várias cirurgias para tentar tirar a fibrose e não consegui resolver, pelo contrário, piorou. Uhum. Ou fiz vários tratamentos como drenagem linfática e a fibrose não melhorou. Então, e eu tinha grandes resultados em tratamentos de fibrose porque eu sempre gostei de trabalhar com a terapia manual, de estudar a terapia manual. Então, com essas mensagens, às vezes os pacientes eram muito distantes, né? Às vezes de Teresina, às vezes de Goiânia, às vezes do Rio mesmo, mas que é muito perto de Juiz de Fora, 2 horas. Uhum. Mas as pessoas tinham dificuldade de ir lá para fazer o tratamento. Então, com isso, eu resolvi pensar em como passar isso, né, para frente. E aí eu criei a mobilização tecidual superficial, com a ideia mesmo de ensinar os fisioterapeutas a passar aquilo que dá certo, né? E ajudar esses pacientes aí pelo Brasil todo. Na verdade, até fora, né? Que a gente tem também credenciados no Texas e também em Londres. Então, é legal, né? De saber que a gente consegue, através do ensinamento, de passar o que dá certo, a gente consegue atingir aí pessoas à distância, né? Então, acho que isso é gratificante. Com certeza. E a fibrose, querendo ou não, é uma das intercorrências do pós-operatório, né? Não só pós-operatório de cirurgias plásticas, gente. Pode acontecer em outras cirurgias, uma cesárea e vai. Que a gente vê, até pós-procedimentos, né? Esses equipamentos, hoje em dia, invasivos, que o pessoal faz. E que causam um desconforto tremendo, tanto em nível físico, né? De movimento, de limitação de movimento, pacientes que às vezes estão com dor, quanto o visual, porque ninguém vai fazer uma cirurgia plástica para ficar melhor. Não é barato, é caro pra caramba. E para você ficar ali com a barriga amarrotada, que não tá legal. E normalmente os pacientes procuram a gente para o tratamento estético, né? Porque é o primeiro... Ele fez uma cirurgia plástica pensando realmente na estética, mesmo até, às vezes, a cesárea, né? Que não é estético, tem aí uma gestação por trás, mas quando a estética incomoda, eles procuram o nosso tratamento pela estética. Mas, na verdade, a fibrose, a aderência cicatricial, ela é um problema muito mais grave do que a gente imagina. Porque, além da estética, ele atrapalha a função e o nosso corpo se adapta a essa alteração que o sistema dá, né, que ele acaba fazendo por essas fibroses, e às vezes o paciente vai apresentar uma dor no joelho, uma fascite plantar, um desvio pélvico, ou às vezes uma dor abdominal, pode gerar aderências no intestino, né? Então, pensando em cesáreas, em cirurgias mais viscerais, geram aderências profundas também, e isso pode alterar a saúde do paciente, né? Então, pode gerar alguma patologia. E por isso o tratamento aí para aderências cicatriciais, tanto fibroses mais superficiais quanto fibroses mais profundas, é super importante de tratar. Né? Exato. E a gente sempre fala, a gente foca na fisiologia, né? Você que tá aí do outro lado, que é fisioterapeuta, quer entrar para essa área, eu sempre bato na tecla que o fisioterapeuta, ele vai somar numa equipe onde ele está inserido. E eu e a Ju, a gente estava vindo conversando no carro e falamos exatamente isso. Hoje as pessoas estão muito assim, né? Quem faz uma coisa, ela faz só aquilo. E a gente não. O fisioterapeuta, ele tem que ter a visão do todo. Se você está numa equipe que você tem um cirurgião, um parceiro seu, ele vai lá, vai fazer a cirurgia e você tem que dar conta ali
da fisiologia do que vai acontecer e prevenir, né? Exatamente. E aí a gente, né, vai ganhando experiência com os atendimentos e vai percebendo que às vezes uma região tem mais tensão, aquela região ou aquele cirurgião tem deiscências mais naquele local, ou mais fibroses de uma forma, né, que a gente tem vários tipos de fibrose nódulo, cordão, placa. Então também depende da técnica cirúrgica, da forma como cada cirurgião atua. Então a gente vai conduzindo o nosso tratamento também para prevenir toda essa possibilidade de complicação, na verdade. E quando essa complicação acontece, às vezes até não chegou pra gente, ou mesmo tá com a gente, às vezes evolui mal, a gente tem que estar preparado para esse tipo de atendimento, né? Então, necroses, são coisas mais sérias, né, na verdade. Exato. Deiscências, a fibrose, apesar de não parecer tão sério, mas ela é, né? Às vezes até a própria fibrose gera repuxamento no tecido que vai levar a uma deiscência. Então, a gente tem que estar pensando de uma forma mais global, porque o nosso paciente às vezes está apresentando uma dor à distância e a causa às vezes é essa fibrose, né? Exato. E hoje, gente, a gente foca, né? Hoje, gente, foi ótimo. Hoje a gente foca na questão que o nosso maior órgão não é mais a pele, igual se falava antigamente, é a face, né? E a fibrose, ela tá muito relacionada com a face. Eu lembro que esse contato sobre face, dos tratamentos e tudo, a Ju aborda demais no curso dela, por isso que eu acho que a gente tem que entender como que é o corpo humano para a gente poder traçar tratamentos que realmente vão resolver. E Ju, me conta aqui, você já teve algum desafio, assim, durante a sua carreira aí desses longos anos com as suas pacientes? Você falou assim, meu Deus, e agora? Você chegou a pensar que talvez não fosse dar conta do recado? Já tive alguns. E os desafios sempre são bons, né? Eu acho que a gente sempre cresce e evolui aí com esses desafios. Acho que um deles, assim, acho que mais recente, é a entrada das novas tecnologias, né? Renuvium, BodyTite, esses equipamentos argoplasma, que geram lesões maiores no tecido. Não lesões maiores, mas lesões diferentes, térmicas, né? Com alterações térmicas muito grandes. E também acho que era tudo novo para os médicos também. Então, foram formas de atendimento diferentes para a gente. Então, eu sempre brinco assim, a lipoaspiração, que sempre foi a convencional, sem essas tecnologias, sem a HD, sem alta definição, a gente já estava super confortável no tratamento. Bastante. Né? Então, já finalizava a sessão sem qualquer problema e sem fibroses, né? E aí, quando surgiu o Renuvium, para mim o Renuvium foi a primeira tecnologia, com a Lipo HD, ela foi, eu brinco que a gente descabelou com ela, né? Então, acho que foi um desafio grande, porque apesar de ser tudo novo, então o paciente chegava no centro cirúrgico, aí saía um hematoceroma maior, coisa que a gente não tem numa lipo convencional, tradicional. E aí a gente tinha que tentar descobrir como que a gente vai fazer isso. Nem os médicos sabiam, nem a gente. Então foi uma novidade para todo mundo, até a gente ajustar isso tudo. E aí começaram a apresentar as fibroses em cordão, como que a gente faz para tratar, e tentamos de tudo, até vir surgir depois as canaletas. Então, foi uma evolução, eu acho que um desafio. Quanto tempo usa canaleta, quanto tempo não usa? Mas hoje isso também já está um pouco mais calmo. Ainda bem. Acho que para quem está estudando, né? Para a gente tá bem calmo. Para quem está fora e não está conseguindo prevenir essas fibroses, usando os recursos adequados, ainda estão descabelando e essas fibroses acabam vindo para a gente que tem condição de estar atendendo. Eu lembro direitinho que logo que eu fui para o curso da Ju, estava começando Lipo HD aqui. E aí, a primeira paciente que eu peguei, eu lembro que eu pedi R$1 pra ela. Gente, eu ficava sem dormir, porque foi assim, um Deus nos acuda, porque era tudo novidade, tanto para as equipes médicas aqui, quanto pra gente que estava tratando. Principalmente a questão da fibrose em si, né? O receio, porque dava os cordões exatamente nas marcações. E aí, alguns médicos falam, não é para tirar o cordão, precisa ficar aí. Teve isso. Né? Aí o pessoal mexia, mas assim, tá lá a marca, a pessoa mexia, tá lá o cordãozão. Eu falei, gente, mas não tá legal. Não, mas não pode tirar, porque o objetivo é esse. Então, a gente ainda teve esses
esses desafios diante da Lipa HD? A gente teve o desafio primeiro, veio o Renúvio, não pode tocar, 15 dias sem tocar. E aí os pacientes acabavam ficando com muita fibrose. Né? A fibrose vinha exagerada depois. Aí depois, não, então volta aí, vamos atender. Aí começava a atender precoce. Aí não tinha ainda as cananetas, não tinha como prevenir essa fibrose. Isso. E aí os pacientes com cordão. Aí alguns médicos, isso daí que você falou, alguns médicos, o cordão que é a marcação. Mas na verdade não é o cordão, né? O cordão é fibrose. O que é a marcação o fundinho, né? Vai ficar, né? Que é o que o médico, na verdade, tirou a gordura em excesso naquela área para fazer a marcação. A fibrose, ela, na verdade, atrapalha a marcação e outro detalhe, ela não é saudável, né? Exato. Então, ela vai gerar complicações à distância. Então, até também a gente conseguir mostrar para o médico que não é a fibrose, não é a marcação, foi tudo muito novo. Foi novo para todo mundo, né? Então, mas hoje a gente sabe que a melhor forma é prevenir essas fibroses, usando as canaletas, usando uma cinta adequada. E quando vem a fibrose, aí a gente tem que ter a terapia manual para trabalhar, a cinesioterapia, hoje também é uma coisa que evoluiu muito dentro da cirurgia plástica, né? Então, a drenagem linfática é um recurso muito pobre para fibrose, mas é um recurso muito rico para edema. Exato. Então, quando bem aplicado, faz toda a diferença. Né? E a gente bate nessa tecla, porque tem gente que ainda faz só drenagem ou só massagem. Aí eu fiz 80 sessões, 100 sessões de drenagem, minha fibrose não saiu. Então, o que a gente fala, repete incessantemente, é que a fibrose é um tecido cicatricial em excesso ali, gente. O que eu brinco com os pacientes, eu falo assim, sabe queloide? Porque queloide todo mundo sabe o que é. É como se fosse um queloide dentro da sua pele. Exatamente. E que tá repuxando, comprimindo, até por isso que os pacientes sentem dor. E a gente fala, olha, se você ficar só drenando aquilo ali, do que vai adiantar? A drenagem é um excelente recurso para tratar edema, como você falou, né? E no pós-operatório a gente não tem só edema. Exatamente. A drenagem previne o edema quando muito bem feito, mas com essas tecnologias, não tem jeito. É loucura. Né? A gente tem um tecido cicatricial exagerado, e aí sim a terapia manual, alguns recursos eletroterápicos, quando a pessoa tem um conhecimento, um domínio do aparelho, ela pode usar, mas tem que ter domínio, porque às vezes um aparelho também usado errado, a própria terapia manual usando de forma exagerada, forte, piora a cicatrização, né? Piora essa fibrose. Além de aumentar a dor, vai aumentar o tecido cicatricial também. Aí você acha que a pessoa tá abalando lá e piora. E eu já ouvi pacientes falarem assim, né? Eu desmaiava enquanto eu fazia o meu pós-operatório, e para mim era normal, porque a paciente não entende. E aí ela fala, não, pra mim era normal, eu desmaiava, sentia muita dor, tanto é que meu marido nem ficava perto, todo mundo saía de casa, porque eu dava um escândalo mesmo, porque provavelmente devia estar doendo, né? Sim, e às vezes eu vejo esses vídeos, né, das pessoas massageando e coloca a toalhinha mordendo e tal. Nossa. Na verdade, isso é um horror, né? O tratamento para fibrose é leve, lento, sem dor, sem causar estiramento no tecido. Então, é isso que a gente tem que estudar para poder entender por que também que é assim. Mas se você é paciente aí, não faça tratamentos que geram dor para você. Você tá doendo, tá errado. Eu aprendi isso com a Ju, viu? Tá doendo, tá errado. Pode saber que tem alguma coisa sendo feita de forma exagerada e que pode te trazer malefícios. Sim. E, Ju, conta pra gente, em relação a essa questão dos cursos. Você tá dando curso em vários estados, quais são os seus planos aí para os próximos anos? Isso. Esse é o último ano, é o último curso desse ano, né? E o ano que vem eu pretendo dar apenas 2 cursos. Olha só, gente. Então vocês porque fiquem espertos. Não dá para ficar viajando muito mais, assim, a gente fica cansado também, tem que dar assistência para a clínica. Lógico. E então a ideia é fazer 2 cursos o ano que vem, vai ser um em Belo Horizonte e um no Rio de Janeiro. Os meus cursos são turmas reduzidas, né? Então, 12, no máximo 14 alunas, quando tem essas 2 últimas alunas aí, né? Extras são as reciclagens, que a gente sempre está chamando as pessoas para reciclarem. As técnicas evoluíram, então tem gente que fez o curso há 5 anos, existe o curso há 5 anos, né? Foi a primeira turma em 2018. Então, a gente completou aí 5 anos, é bem bacana.
E quem fez há 5 anos, a tecnologia mudou, Não, né? Então mudou ela tem que tudo. vir reciclar. Mudou tudo. A gente fala, a área da saúde não para, né? Exatamente. Você precisa tem que estar se atualizando. na verdade, a parte da cirurgia plástica, esses 2 últimos anos, 3 últimos anos, evoluiu muito. Então, quem estudou há 5 anos já tá ultrapassado, tá desatualizado. E aí precisa atualizar, então a gente abre essas 2 vagas para atualização, mas são 12 vagas só. Então, é uma turma reduzida, porque ensinar terapia manual tem que tocar, tem que sentir, praticar, tem que praticar. Então, se a gente coloca uma turma muito grande, não consegue dar uma assistência legal. Entendo. E Ju, conta aqui pra gente, hoje você faz parte de alguma equipe, você tem médicos parceiros, eles sempre te receberam bem, como é que foi essa porta de entrada? Então, na verdade, o início sempre é bem difícil, né? Acho que quem tá começando aí vai perceber. A gente começa... O primeiro médico que começou a me indicar, na verdade, lá em Juiz de Fora, foi o Antônio Lucinda. E ele trabalhava junto com o Dr. Lindomar, aí ele começou a trabalhar. O Dr. Lindomar era um médico que operava muito. E aí ele acabou trabalhando a mente dele, né? Olha, Juliana, ela é boa, indica ela. E aí o Dr. Lindomar começou a indicar. Então, depois disso, a gente sabe que é sempre assim, o médico tira férias, aí a gente fica sem paciente, aquela coisa que... Desse modelo, né? Ainda é assim, galera. E ainda é assim, quem tá começando, acho que mais difícil, até hoje ainda acontece isso às vezes, né? Sim. Mas aí depois, com o tempo, a gente vai, também todo mundo vai crescendo, vai ganhando nome, e isso para quem tá começando, então é uma dica para quem tá começando, não desista, né? Exato. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Então hoje eu tô numa clínica minha, onde eu tenho a parceria ainda da equipe Lindomar Delgado, que é esse segundo médico aí que começou a me indicar. Lá na clínica dele são 3 médicos, cirurgiões plásticos, Dr. Tiago, Dr. Augusto e o Dr. Lindomar. Então eu tenho a indicação deles e tenho a indicação de outros médicos de fora, os irmãos Leite, que a gente fala que é o Juarez e o Rodrigo Leite, mais diretamente assim a indicação. E a gente tem a indicação muito boca a boca. De uma paciente de paciente para o outro, né? Então, aí o Antônio Lucinda é um médico também que continua me indicando. E aí, dos outros cirurgiões, vem muito do boca a boca. Muito, e principalmente fibrose, né? Que a pessoa, tem fibrose, vai na Juliana. Eu acabei conquistando, como eu fui pioneira no taping lá e talvez pioneira também no atendimento, pensando em movimento sem dor, né? Sim. Nessa ideia. E aí, como eu também dou aula, e também dou aula para fisioterapeutas de fora, então acho que eu consegui abrir portas para os fisioterapeutas trabalharem para outras equipes. Então, outros médicos que estão lá, muitas vezes eu indiquei as fisioterapeutas para fazerem parte da equipe. Então, eu brinco que a gente veio no mundo para transformar a vida das pessoas, né? Então, se eu conseguir transformar a vida de quem conseguiu passar por mim, eu fico feliz. Então, são essas fisioterapeutas que foram alunas e estão, né, que eu não acho que nós somos nunca concorrentes. Sim. Né? Eu acho que quando a gente atende bem e a gente dá resultado, mais médicos vão acreditar no nosso tratamento, mais pacientes vão ter, e eu não consigo abraçar o mundo. Exato. Então, é isso que eu acho que a gente tem que pensar aí como fisioterapeutas, né? Um ajudando o outro, e isso só vai somar. Exato. Somar forças, né? Somar forças. A gente estava conversando no carro e eu tenho um grupo de amigas aqui que a gente se ajuda muito, físios, né? Mas a gente ainda vê essas fichinhas que acontecem em todas as classes, tá, gente? Não é só na fisioterapia, não. Quando você vai olhar aí, você vai ver que tem burburinho em todas as áreas. Mas a gente tá aí para somar força. Eu brinco muito que quando uma se dá bem na fisioterapia, é a classe que cresce. Exatamente. Então, por que não querer que toda a fisioterapia se dê bem? Exatamente. Né? E você já teve o curso da Ju é só para fisioterapeutas, igual ela falou. E ela, inclusive, comentou comigo no carro que tem alunas que começam, né? Às vezes são da área da estética e vão fazer um curso de fisioterapia e se especializam. Acho que na época do seu curso tinha uma colega estava terminando o físio, que ela era esteticista, e é muito legal ver essa evolução. Com certeza, a esteticista que está ali, né, já atuando, e ela pensa em melhorar, então a fisioterapia é uma melhora, é uma evolução, a nossa fisiologia, a anatomia é muito melhor.
profunda, né? É mais profunda. Então, esse profissional que vem já com uma bagagem prática, né? E também um pouco teórica, mas mais rasa, vamos falar assim. Mas com uma bagagem prática. E ela já evolui, pensando na fisioterapia, ela vem com uma ideia e uma formação boa. Então, a gente só exige que já tenha feito a dermatofuncional dentro da disciplina, né? Para já ter uma evolução dentro da fisioterapia, para conseguir ter um conceito melhor já. Mas é bem legal pegar um profissional que já está praticando e que ele consegue também, vai formar aí como fisioterapeuta, mas já com uma técnica legal, já atuando. Porque traz a bagagem, né? Às vezes a gente termina o curso, Eu tenho muitas colegas que fazem todos os cursos que tem e não tem tanta prática. E às vezes se sentem completamente inseguras para começar mesmo. Porque existe esse, né? O outro lado da história. E eu falo para as meninas, tem que pôr em prática. Nem que seja para você ir observar alguém que está atendendo, ou passar um dia, ou então pedir para um cirurgião, olha, posso te acompanhar um dia? Lógico, muitos ainda têm a cabeça fechada, mas eu falo assim que a maioria já hoje abriu as portas para a fisioterapia entrar. Eles conseguem ver a diferença de um trabalho fisioterapêutico de um que não é. Né? Porque a gente trabalha o paciente como esse todo, não só a parte da estética em si, mas os tecidos cicatriciais, a parte respiratória, o movimento. Eu me recordo de 10, 15 anos atrás, as pessoas faziam abdominoplastia e andavam com a mão no pé. Sim. Ou no joelho. A gente vai ter que andar sentada, né? Exato. E eu fico pensando, gente, o que virava da coluna? Dessas pacientes. As coisas evoluíram muito. Eu acho que o fato também do taping dentro do centro cirúrgico abriu as portas para um contato maior com os médicos, direto. Então, esse ano eu completo 21 anos, estou completando 21 anos de formada. E, sei lá, 21, a 15 até, o contato com o médico era muito distante. Mal a gente falava pelo telefone, assim, quando acontecia uma intercorrência. Sim. Né? Era uma coisa bem longe da gente mesmo. E hoje a possibilidade de estar fazendo essa troca fez só somar, né? Então, aí a gente realmente tem alguns médicos que ainda não aceitam, mas eu acho que isso é só uma questão de tempo para eles entenderem que a fisioterapia evoluiu muito também, né? A cirurgia plástica evoluiu, mas a fisioterapia também evoluiu. E quanto mais profissionais que estão evoluindo junto com eles se juntarem, melhor vai ser o tratamento e o resultado para eles, né? Sem dúvida. Porque aí não tem tanta intercorrência, não tem paciente insatisfeita. O dia que eles entenderem que a gente tira eles de processos, de intercorrência, de custos com reparos, né? Então, acho que na hora que os consultores forem analisar essa consultoria pensando dessa forma... toda a configuração vai mudar. E a conta é essa. O custo operacional de processos, de reparo, é muito maior do que você fazer uma parceria com um bom fisioterapeuta. Que vai minimizar, né? Vai minimizar e acelerar toda a cicatrização. E ainda tem um retorno do próprio paciente falar, nossa, meu resultado foi ótimo, né? Então, estou satisfeita. A gente teve um trabalho legal com o fisioterapeuta. Então, isso que a gente vê na nossa prática clínica lá, os pacientes... Eu procurei a clínica porque que eles indicam a fisioterapia, e para mim isso fez toda a diferença. Então, a gente vê isso na prática, né? Os pacientes querendo e indicando outros pacientes só pelo fato de ter essa parceria. Sim, faz toda a diferença. E Ju, hoje você conta com uma equipe de fisioterapeutas que te ajuda ou é só você ir lá? Não, então hoje somos 4 fisioterapeutas comigo, então hoje eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha para mim só dentro do centro cirúrgico, que é a Brena. Faz o taping. Faz o taping. Então, como a gente tem um giro muito grande de pacientes, precisa de ter uma pessoa só para isso, né? E aí, lá na minha clínica, tem a Riviane e a Simone. Então, hoje, eu faço a avaliação pré-operatória, faço toda assistência na clínica. Então, eu entro nas salas, muitas vezes eu atendo a gente brinca de 4 mãos, né? Então, eu entro, avalio os pacientes e atendo junto com elas. Bacana. Mas hoje eu não assumo um paciente... às vezes até assumo, mas algumas complicações, mais nas intercorrências. Quando é uma coisa mais grave, eu que atendo.
Mas quando um tratamento que chega, um paciente chegou ali dentro do, né, chegou do centro cirúrgico, do esperado, elas iniciam o tratamento, eu atendo junto com elas, aí vejo aquele paciente, depois eu vou na outra sala e atendo o outro, e aí eu vou revezando para dar uma assistência para todo mundo, né? Para dar conta de tudo. E acaba que a gente também tem que administrar, tem que avaliar, tem que conduzir a clínica, tem que ir no centro cirúrgico também aparecer lá. Então a gente tem toda essa ideia, montando os protocolos. Então, é um negócio, né? Que a gente acaba tendo que manter a qualidade e não perder, que é o que eu prezo bastante, não perder o contato e o atendimento, que é o que eu gosto mesmo, é de botar a mão na massa. Tete a tete, então, né? quando a Ana me chama para resolver alguma coisa, eu falo, não acredito que eu vou ter que parar de atender para resolver burocracias, né? Uhum. Mas é isso, a gente vai crescendo e para não perder a qualidade do atendimento, a gente precisa formar profissionais. Tá vendo, gente? Acreditem nisso, né? Vão atrás de parcerias. Às vezes você não tem a sua clínica, mas você tem outros colegas que fazem o que você faz e podem te ajudar. A gente viaja, né? Eu falei isso, acho que no podcast com a Andressa aqui. A gente precisa de descansar também. Sim, a gente precisa ter vida, né? A gente precisa descansar. Então, teve momentos que eu atendi de 7 horas da manhã, 10 horas da noite, chegava em casa, esperava o marido e filho dormir e ia mexer na agenda. Olha então, assim, uma loucura isso. Eu ainda tô nessa vida. Né? Então, mas... Não sou casada e não tenho filhos, tá, Nossa gente? Senhora. Então, pois é, faz toda a diferença. Faz. Mas acaba que a hora que a gente consegue pensar... Primeiro que a gente não consegue realmente abraçar o mundo, né? E a hora que a gente começa a colocar, igual eu tenho uma secretária, uma gerente, e as fisioterapeutas, a gente consegue ampliar nossos atendimentos. Mantém a qualidade. Mantém a qualidade e consegue aumentar o número de pacientes e consegue dar assistência para mais gente e dar oportunidades para mais fisioterapeutas e profissionais também. O dia que a gente entender que nós não somos secretários, não somos gerentes, não somos administradores, né? Não somos contadores, e a gente precisa de ajuda para crescer. Então, se eu tivesse agarrada no centro cirúrgico, eu não conseguiria dar assistência na clínica. Então, eu consigo hoje dar assistência em tudo e dando oportunidades para outras pessoas. A hora que está no limite, é a hora que a gente tem que começar a abrir o leque, né? Porque senão você fica só ali, você não cresce, né? Você não cresce, a gente só consegue crescer a hora que a gente abrir um pouquinho esse leque. Exato. Todo mundo é assim, a gente precisa ir fazendo elos. Exatamente. Eu costumo dizer. E Ju, conta aqui pra gente, em relação a essa questão dos profissionais que você tem parceria, já aconteceu no início, assim, você contou sua história desses médicos que sempre te abriram portas, você já teve algum caso de médico falar assim, não, eu não quero que atenda? Já. Tem alguns médicos que falam, não encosta no meu paciente só depois de 15 dias. Só que depois de 15 dias o paciente já formou fibrose, já sofreu, né, com edema, com desconforto, com dor. A gente atende, vai melhorar, mas não precisava do paciente passar por isso. Tudo isso, né? O ideal é que a gente controle tudo isso e dê conforto para ele se recuperar mais rápido. Então, o que eu vejo é que esse paciente demora mais para se recuperar, né? Então, a gente chega com 15 dias lá, ele ainda está... se for abdominoplastia, ainda está curvado, com muita dor, limitado, coisa que com uma semana o paciente já está andando bem. Então, não teria necessidade dele estar com 15 dias iniciando um processo, né? E já tive médicos que, às vezes, eu fui apresentar o meu trabalho e a cara dele era tipo... Nossa, o que essa menina está falando? Né? Que besteira é essa? Tipo, completamente menosprezou, né, o tratamento. Mas o mundo também dá volta, né? E aí as coisas vão acontecendo. Depois as coisas evoluíram muito. Mas ainda tem aquele médico que ainda pensa dessa forma. Sim. E eu acredito que eles ainda vão dar o braço a torcer de que as coisas mudaram, né? E pena que teve a pandemia aí,
porque principalmente o tape no centro cirúrgico veio como um boom e nos congressos vai partilhando, né? Eles vão partilhando os resultados e a fisioterapia evoluiu muito. Só que aí com a pandemia os congressos não aconteceram, então não teve essa partilha aí de informação. Mas as coisas voltaram e isso está acontecendo agora. Bastante. Cada vez mais os médicos que dão cursos, né? Então a gente tem aí o Gustavo Aquino em Belo Horizonte, Saldanha em São Paulo. Cada vez mais eles estão convidando a gente para o fisioterapeuta para falar sobre esse tratamento. Nos próprios congressos. Né, nos próprios congressos. Então, você vê que a configuração já mudou. Se a importância da fisioterapia é tão grande estar em um congresso de cirurgia plástica, que antes a gente mal podia olhar porque existia aquilo ali. Exato. Então, eu acho que só quem ganha é o paciente, né? Com isso daí. Então, as portas estão abertas. Por isso, o fisioterapeuta tem que fazer os cursos e estar preparado para isso daí. Se atualizar para dar conta do recado, né? E não fazer a gente passar vergonha. Por favor. As novas tecnologias, Ju, que você estava falando, chegou primeiro o Renuvium lá, aqui em Goiânia chegou agora o Argoplasma, tá bem alta. Renuvium, Bodytite, Facetite, Morpheus a gente já faz. Mas o Argoplasma e o Safer foram os que chegaram aqui agora. E tem deixado o pessoal meio de cabelo em pé, porque o próprio Argoplasma, que eu falo que é primo do Renuvium, o objetivo é o mesmo, mas ele causa lesões muito mais severas, né? E a gente fala lesões em questões térmicas. O Aju falou, ele aquece muito mais, a retração de pele é muito melhor. De fato, né, para quem necessita, às vezes não tem indicação de abdominoplastia, mas tem uma flacidez importante. Mas a gente tem notado, assim, às vezes, condutas do tipo taping só 24 horas após. Isso. Né? Cinta de jeito nenhum, tala de jeito nenhum. E a gente estava até conversando aqui, eu e o Andressa, ela até falou assim, Nath, entendo a preocupação, né, de comprimir, mas a gente sabe que a compressão do taping e da cinta, ela é muito pouca quando a gente vai medir lá no Picopress. E o edema excessivo que surge ali? E a compressão dele naqueles vasos? Sim. Talvez não é muito maior do que se a gente estivesse controlando? Isso até foi uma conversa bacana que a gente teve com alguns médicos que dão curso também. Na verdade, o problema é a cinta errada. Então, a cinta apertada demais, a cinta garroteando. Às vezes, a falta da espuma que faz a cinta dobrar e garrotear, né? E marcar o tecido. E aí, sim, diminuir a circulação, perfusão. Principalmente na questão da abdominoplastia. Mas aí, né, nas tecnologias aí, né, de lipo, né? Não vejo que a compressão da cinta, uma compressão adequada, ela vai prejudicar. Pelo contrário, acho que é isso. O edema gera compressão, o edema comprime vasos sanguíneos e linfáticos. Então, além de atrapalhar a drenagem, ele atrapalha a irrigação, a chegada de nutrientes para a pele. Então, eu acho que não é uma troca interessante, né? Acho que a ideia é não comprimir demais, exagerado. Então, eu acho que se tá com medo da cinta gerar esse prejuízo, pense só em não apertar a cinta demais, né? Não colocar uma cinta apertada, porque há um tempo atrás existia a ideia de que quanto mais apertado, melhor. E não é essa a ideia. A ideia da cinta é só conter o edema, não deixar que aquele edema fique exagerado. Exato. Sem cinta, para mim, não vai impedir uma complicação de necrose. Pelo contrário, acho que vai prejudicar. Em relação ao taping, o taping linfático não tem tensão nenhuma, então ele só diminui edema, então ele sempre é benéfico. Às vezes o médico pede para não colocar porque ele quer visualizar a pele. Sim, tecido. E aí ele tem muito medo de não conseguir visualizar, mas o taping linfático dá para visualizar. Deixa as aberturinhas, né? Ali. E o taping contensivo, ele já é mais... Apesar dele não fazer a gente já sabe que ele não faz essa contenção, essa pressão que gere... Excessiva, né? Que vai gerar alterações, de gerar até uma necrose ao ponto disso. Então hoje já sabe que até é ruim para quem defende o contensivo nesse sentido, porque ele não gera essa tensão, a gente já sabe. Não. Mas, ao mesmo tempo, é bom para saber que não é ele responsável pelas necroses, né? Exato. O único problema é que ele é um taping que é colocado de forma inteira e ele cobre todo o tecido, então a dificuldade da visualização do tecido é maior. Mas não é uma técnica que gera uma necrose, um risco para o tecido. Que eu falo, assim, tem gente que até me questiona, qual que é a melhor técnica? Eu falo, gente, vai depender daquilo que você está tratando.
se linfático ou contensivo. Tem pessoas que preferem uma técnica do que outra. Vai depender da sua prática, do tipo de técnica cirúrgica que o seu cirurgião faz ali. Então, tudo vai depender, mas o taping em si, falando em taping, independente da técnica que se usa, eu acho que ele trouxe benefícios, assim, gigantescos. Gigantescos. O taping, ele para cirurgias, no ele geral. acelerou o processo cicatricial absurdamente, né? Ele controlou o edema, independente de qual técnica, controla o edema. É processo inflamatório. Então, se a gente consegue controlar essa fase inflamatória, a gente vai ter menos fibrose, menos complicações. Então, o taping, ele só veio agregar. E eu sempre falo que a fisioterapia dermatofuncional na cirurgia plástica, ela é antes do taping e depois do taping, né? Mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. E, Ju, eu tenho visto agora uma técnica nova, né? Eu até assisti a aula de vocês lá no BAPS, do remodelamento costal, que é a nova que tá vindo aí, que em Goiânia tá começando. Você já tá fazendo esse tipo de atendimento lá em Juiz de Fora? Na verdade, a gente já tem um pouco, apesar dos médicos não usarem muito o termo remodelamento, né, costal, eles já usam alguns recursos, algumas técnicas voltadas para isso. Então, acaba que a gente atende, né? Hoje no curso lá, eu até passei para as meninas, na verdade, eu não vejo muita diferença no atendimento das tecnologias do que vem pra gente. É uma avaliação nossa, manual. Tipo, um edema tá duro, o edema tá mole, o tecido tá preso. Então, eu não me assusto muito com o que vem das tecnologias. A gente tem que entender, assim, se a tecnologia é térmica, se teve uma complicação, se foi por excesso de retirada de tecido que faltou nutriente, ou se foi por queimadura, por um aquecimento exagerado. Então, pelas complicações, a gente precisa, lógico, entender bem a tecnologia. Mas no tratamento nosso de prevenir aí a fibrose, que é no caso de controlar essa fase inflamatória, controlar todas as fases do reparo tecidual para evitar uma complicação, eu vejo que é uma avaliação muito da palpação. Então, aquilo que o tecido está apresentando para a gente, avaliou e tratou, independente do que é. E lógico, né? Saber a fisiologia, se teve corte, se o tecido, se tem corte igual numa abdominoplastia ou em qualquer área, então uma mamoplastia, que é uma cirurgia que tem um corte desse tamanho, ou se ela cortou muito, né? Então, se essa sutura foi grande, isso vai atrapalhar a questão da drenagem. Sim. O direcionamento da drenagem. Isso é fisiológico, independente de onde tiver o corte, se é no rosto, se é nas costas, se é na frente, não vai fazer diferença. Se você entender a fisiologia, entendeu? Isso faz toda a diferença. Remodelamento costal, o pessoal tem comentado, eu nunca atendi, tá, gente? Então, assim, o que eu sei é mais na teoria das aulas que eu vi. As meninas têm comentado muito, às vezes, sobre mudança de padrão respiratório. Na verdade, toda essa área mais alta, né, ela acaba envolvendo um pouquinho essa parte respiratória. Então, ou alguns médicos também que trabalham um pouquinho mais perto do diafragma, na parte anterior. Então, tanto posterior quanto anterior, na parte pensando na região mais próximo do pulmão ali, né, do movimento costal. Exato. É uma região que acaba prejudicando porque o paciente sente dor, sente desconforto. E ainda tem a retração do tecido desse processo cicatricial que diminui mobilidade. Então, o trabalho respiratório, o trabalho da cinésio passa a ser muito importante, fundamental nesses pacientes. E a gente estava até vendo que elas usam agora os corpetes, né? Vocês lembram daqueles corpetes das antigas que a gente via lá no Titanic? A mãe da menina apertando ela. Esses corpetes têm sido utilizados, né? Que eu acho que acaba que também diminui essa expansão. A mobilidade. Sim. Então, se esses corpetes estão apertados demais, não é a ideia. Né? Então, ele tem que estar... Ele pode ser corpete, mas ele tem que estar justo ao ponto de não perder a mobilidade. Porque a mobilidade desse tecido, e a respiração gera mobilidade, é que ajuda a recuperar. A gente pode fazer o melhor tratamento do mundo, se o paciente ficar completamente estabilizado, parado, não vai ter o efeito terapêutico legal. Então, muitas vezes o paciente acha que foi muito bom ele ficar de repouso, usando a cinta mais apertada do mundo, isso em qualquer área, tanto na área, né, parte superior quanto inferior, e o resultado é ruim quando a gente vê um paciente muito parado. Então, é ruim quando a gente vê o médico pedindo para ficar de repouso absoluto, né? E
os resultados são piores, o paciente sente mais dor e atrasa todo o processo cicatricial. É engraçado que outro dia uma amiga machucou o ombro, sedentária. Ela é sedentária. E a arquiteta mexe muito com o computador, machucou o ombro. Ela não conseguia levantar e sentindo dores absurdas. Eu falei, você sabe o que é isso? Ela o quê? Falta de movimento. Sim. Você não faz atividade física, você só faz aquilo ali que é do sua rotina, tem uma lesão por esforço repetitivo. Então, assim, algo do dia a dia, só para vocês terem uma ideia. E aí ela foi ver, ela tá com... tem até cristais de cálcio já, né? Articulação, encapsulou e tudo, capsulite adesiva. E aí ela não tava dando conta de levantar o braço. Eu falei, você vai num fisioterapeuta bom. Sim. Da parte da ortopedia e tudo. Ela, será que eu tenho que ficar de repouso? Eu falei, você tá de jeito pelo repouso. Entenda que o movimento, ele te ajuda. Ele que trata. Ele trata, né? A mobilização articular. O conceito da fisioterapia em todas as áreas mudou, né? Na ortopedia mudou, então faz uma cirurgia aí também no joelho, no tornozelo. Hoje, o médico que ainda é mais conservador e não pode fazer, recupera mais lento. Né? E aquele que não, é para se recuperar, é para movimentar, né? Então, você tem algumas limitações dependendo da cirurgia, tem que respeitar isso. Claro. Né? Então, às vezes, colocar carga e tal. Mas o movimento sem carga, o movimento é que recupera, o movimento é que é vida, né? Então, entenda. A fisioterapia é movimento. Eu bato nessa tecla. Fisioterapia é movimento. Movimento é vida. Gostei. Vou colocar esse slogan agora nos meus posts do Instagram. Porque as pessoas têm muita cinesiofobia. As pacientes apresentam cinesiofobia. Então, elas acham assim... Se elas movimentarem, um ponto vai romper. Se elas movimentarem, eu vou perder meu resultado. É isso. Muitas vezes eles têm medo de respirar. E abrir os pontos. Então, eu falo para os pacientes sempre o seguinte, respiração não é esforço, respiração é fisiológico. Exato. Então, quando você sentir dor, quando você estiver apertado, com dificuldade de respirar, às vezes dá um pouquinho de aperto, porque a cinta está apertando. Sim. Então, a pessoa às vezes fica meio sufocada, né, na cinta e isso vai gerando mais ansiedade. Então, eu sempre falo, respira. O movimento respiratório, além de aliviar a dor, ele aumenta a oxigenação dos tecidos e ele é responsável por fazer drenagem linfática. Então, o paciente, ele mesmo é capaz de se autodesinchar através da respiração. Então, ficar sem respirar é ruim, né? Porque às vezes eles prendem. Muitas vezes prendem com medo. O medo de sentir dor é maior, né? Então, exatamente. E às vezes, aí vai pensando isso, vai abrir os pontos, só que respiração é fisiológico, não abre ponto. A respiração sempre é benéfica, é movimento. Movimento. E eu falo assim, a mente manda muito, né? A mente manda muito. Hoje o pessoal da meditação, do yoga aí, que preza isso, adivinha o que eles ensinam a gente a fazer? Respirar. Então, é realmente... E a gente analisar, os orientais trabalham com movimentos lentos e respiração. Né? Então, o trabalho da recuperação da fisioterapia, nossa também, aí da parte da cirurgia plástica, são movimentos lentos. Então, movimentos que a gente executa de forma lenta ou que o paciente faz de forma lenta e respiração. Todo tratamento envolve isso. E enquanto a gente entender que é isso que trata e não é a agressividade, não é correr uma meia maratona, exato. A gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Exato. Você não precisa fazer nada com pressa para poder ter um resultado assim, de imediato. Eu sempre falo, é um processo. Mas e aí é a história, é a mente mesmo. Então, assim, que a pessoa que ela focou que ela vai correr, eu brinquei da meia maratona, né? Mas se o objetivo dela for a meia maratona e aquilo que ela quer, ela tem que realizar aquele sonho. Exato. Né? E aí, o paciente de cirurgia plástica, se ele está passando por algum problema também psicológico, às vezes está separando do marido, né? Às vezes acontece de entrar na cirurgia. Tudo interfere na cicatrização, né? Então, a cirurgia plástica é para realizar sonho. Então, a pessoa tem que entrar com a santa paz do Senhor. Exatamente, com uma coisa para ser alegre, né? Então, não é para tampar algum problema, a gente tem que estar bem emocionalmente para que o resultado seja bom. Eu até brinco que é importante a gente ter nas equipes, às vezes, uma psicóloga para você fazer uma análise. Uma amiga fez, eu ri tanto dela, outro dia ela vai lembrar quando ela assistir. Ela falou, não, se fizer análise, ninguém opera. Ela falou desse jeito, nós vamos ficar sem trabalhar. Deixa sem psicóloga. Não faz terapia, não. Eu ri demais. Eu falei assim, nossa, tá grave desse jeito. Ela Natália, senão a gente vai perder o trabalho.
Mas é isso, gente. A gente está aqui para agregar, a fisioterapia está aí para somar no pós-operatório. As terapias manuais são extremamente importantes. A Ju está aqui, prova viva disso, criou a técnica do MTS. E se vocês não conhecem, vocês estão aí do outro lado, fisioterapeutas, pacientes, se informem, né? Porque a fisioterapia, ela tá aqui para te ajudar a caminhar, chegar no resultado final o mais rápido possível e com o menor desconforto possível. Sim, na verdade, eu sempre brinco, o médico que te lesionou, nós só vamos recuperar, né? Gostei. Então, ele que fez tudo lá, apesar de você estar sedado, não estar vindo, né? Então, mas quem lesionou foi o médico. A nossa função é só recuperar. Então, se está gerando dor, está errado. Se está fazendo massagem forte, está errado. Se está ficando aquela história do morder a toalha para aguentar, se está desmaiando, se está tomando morfina para aguentar, tá tudo errado. E isso dentro da cirurgia plástica, dentro das cirurgias de lipedema, que hoje também está em alta. O tratamento dolorido não é a melhor forma de recuperar o paciente, né? Então fica a dica, gente, estudem, não deixem de ir atrás, se atualizarem. Ju, queria agradecer a sua presença aqui, a disponibilidade, deu aula o dia inteiro, a gente veio com a maior boa vontade aqui bater esse papo, foi um prazer. Espero ter você aqui de volta. Falou que não vai voltar em Goiânia, mas quem sabe a passeio. Não, mas pode passear, né? Passear, a gente se encontrar, foi um prazer. E obrigada mais uma vez, né, por tudo que você tem feito pela fisioterapia. Com certeza você engrandece a nossa profissão e eu sou muito grata. Eu tenho certeza que muita gente que está ali do outro lado também. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar falando aqui um pouquinho, né, de como evoluiu, do que a gente já passou, porque quem já tem mais tempo não foi tão simples assim, né? A evolução vem acontecendo. E é sempre bom para poder ajudar os pacientes, principalmente, a entender que a fisioterapia é mais. E também para informar os fisioterapeutas, né? Tipo, vem estudar, venham... a gente tem coisas boas por aí, vem se capacitar para se preparar, para não perder a oportunidade da hora que o médico te convidar para fazer parte ou te indicar um paciente, você está pronto. Exato. Porque, às vezes, a gente perde a oportunidade, às vezes tem medo até de assumir um tratamento porque não está capacitado. Então, obrigada a você por poder estar aqui, né, expondo isso e falando um pouquinho da técnica aí e ajudando aos pacientes. Então, quem quiser encontrar fisioterapeutas credenciados, né, pode entrar na página da mobilização no Instagram, que lá está separado por estado. Então, facilita um pouquinho a vida, pelo menos ajudar um pouquinho vocês aí a encontrar o fisioterapeuta mais capacitado para atender. Exato. É isso, muito obrigada, Ju. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no Derma Fisiocast e a gente se vê em breve.